você tem conta bancária ou investimento no exterior e nunca declarou isso para a Receita Federal, esse vídeo pode salvar você de uma multa que pode chegar até 150% do valor que você não declarou. Em 9 de abril de 2026, a Receita Federal apresentou uma coletiva de imprensa, isso está na internet também, com os resultados de 2025 e o planejamento estratégico para 2026. Foi então um aviso público em que ela explicava as autuações que ela realizou já em 2025 e ela explica qual é o centro das atenções dela, o que é que ela vai focar. Então, ela explicou que, aliás, uma responsável perante a Receita Federal diz o seguinte: a gente já recebeu 112 bilhões de reais das pessoas físicas que já se regularizaram espontaneamente, tá? Então, o que é que ela destacou para 2026? Ela diz o seguinte: contribuintes que não declaram contas bancárias no exterior. Quem foi que falou isso foi Andressa Costa Chaves, pode consultar isso na internet, que ela diz o seguinte, textualmente: será essas pessoas que não declararam de maneira espontânea, nós estamos terminando essa fase de autorregularização, ou seja, de não cobrança de multa, mas em sequência a gente vai começar o processo de fiscalização. Então, aproveite essa oportunidade. O que é que a Receita quer dizer com isso? Quer dizer que agora o foco para 2026 vai ser de receber a regularização de pessoas que têm contas bancárias no exterior e que indiretamente não pagaram imposto de renda sobre esses investimentos que ela está realizando ou que já realizou no exterior, tá? Então, como a Receita Federal descobre sua conta bancária no exterior? Muita gente acredita que a conta bancária é um segredo bancário, pode até ser, mas a Receita Federal recebe automaticamente informações de outros países por meio de declarações internacionais, acordos internacionais que ela vem assinando. Inclusive, existe uma convenção multilateral que reúne mais de 100 países chamada CRS, Common Reporting Standard. E tem também um acordo específico com os Estados Unidos, que é o FATCA. Significa que os bancos, por exemplo, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Austrália, né? Ou seja, mais de 100 países, eles estão reportando automaticamente para o Brasil de contas bancárias que o brasileiro tem no exterior, tá? Então isso é uma obrigação, o banco está obrigado a divulgar essas informações. Se está localizado nesses países, ele tem a obrigação de passar essas informações. A Receita Federal recebe isso, cruza no e-financeiro, né? O e-financeiro que é um sistema próprio da Receita Federal, ela cruza com o quê? Com recebimentos que você está tendo, que vem do exterior. Ela cruza com o quê? Com o SWIFT que você recebe, declarações ou transferências bancárias que você faz no Brasil. O que ela faz? A Receita Federal olha quanto você tem no exterior, o que você declarou na sua declaração de imposto de renda e ela compara. Se há inconsistências, ela vai lá. O que ela está fazendo agora? Receita Federal faz o quê? Desde 2025, ela está incluindo na sua declaração de imposto de renda o seguinte: olha, estou vendo que você tem conta bancária nesse banco aqui, você tem conta corrente aqui. Então ela está colocando na sua declaração pré-preenchida essas informações. Isso, inclusive, explicitamente no Perguntas e Respostas de 2026, ela já explicou: olha, estou colocando contas bancárias no exterior de maneira pré-preenchida, na sua declaração pré-preenchida a existência dessas contas. Então, você não pode dizer nem que esqueceu, porque ela já está te indicando isso, tá ok? Então ela está dizendo o seguinte: eu já sei que você tem conta bancária no exterior. Ou você confirma que tem, ou você corrige, ou você inclui a informação correta de o saldo bancário que você tem, tá ok? Então é importante você se regularizar antes de começar a fiscalização. Ou seja, se você tem conta bancária do exterior
entrega a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, ou se você entregou a sua declaração saída definitiva a essa divergência, ou você mora no exterior e nunca entregou a declaração de saída definitiva, esse é o momento de você se regularizar. Ou seja, de incluir seus dados que você tem no exterior, pagar o imposto de renda que for necessário. E o importante, a Receita Federal pode fazer uma verificação dos últimos 5 anos das suas operações que você teve nos últimos 5 anos. Sim, ela pode fazer isso. Então, se você recebeu pagamentos do exterior, tem contratos internacionais, ou se você não fez nada com o Brasil, ela pode ter essa informação sua. Então, é importante você fazer o quê? Se regularizar, tá? E por que ela pode te tributar? Qual é o fundamento jurídico para isso? Vou te explicar agora o que é que significa. O que significa o quê? O que ela pode te acusar de omissão de rendimentos. Mas o que é isso? Isso é o coração da questão da não declaração de investimentos que você tem no exterior. Porque segundo uma lei específica, que é 9.430, lei brasileira, a Receita Federal pode presumir que os valores depositados em contas bancárias sem origem comprovada são considerados como rendimento tributável. Então, isso se aplica o quê? Tanto contas brasileiras, que seja bem comum, mas também com contas brasileiras, contas que você tem no exterior, que chegará ao conhecimento do fisco. Então, se você tiver depósitos bancários, transferências internacionais, sem origem comprovada, a Receita pode considerar esse saldo bancário como um rendimento. E aí você teria que pagar imposto de renda sobre esse saldo bancário. Então a Receita, ela vai fazer o quê? Verificar essas inconsistências entre quanto você declarou e quanto você tem de patrimônio e quanto você ganhou como rendimentos no exterior, tá ok? Então, o que ela presume como rendimento? Ela vai fazer o seguinte, ela vai ver o seu saldo bancário, que ela já tem. Então, ela vai dizer assim, olha, contribuinte, o que você tem aqui? Eu estou observando que você tem aí $50 mil de saldo bancário. E aí, esse dinheiro só pode vir de duas maneiras. Ou vir gratuitamente, então, é um dinheiro que você recebeu de uma doação, é um dinheiro que você recebeu de uma herança, ou mesmo um valor parado que você tem antes, há mais de 6 anos. Então, isso pode ser considerado como uma excludente de rendimentos. Então, é você que tem que provar que esse saldo bancário seu não é proveniente de um rendimento ou de uma renda que você não pagou imposto de renda. Então é possível mostrar, olha, isso aí eu recebi gratuitamente, ou era uma casa que eu já tinha há muitos anos, ou um carro que eu já tinha há muitos anos, ou é uma economia que eu fiz do imposto de renda, né? É de uma renda que eu já fui tributado há mais de 6 anos. Então, isso é uma obrigação sua de provar, tá ok? Então, a Receita sabe quanto você tem, mas vem a sua responsabilidade de provar, se houver uma fiscalização, que esse saldo bancário não é algo proveniente de uma renda que não foi tributada, ok? Então vamos passar agora a quantificar quais são as penalidades pelo fato de que você não comprova que aquele saldo bancário não é uma renda. Então, se a Receita Federal te pedir informações e começar um auto de infração, ou lavrar um auto de infração, ou começar um processo fiscalizatório, quais são as penalidades? Então, nós temos uma multa de 75%, podendo dobrar, ou seja, podendo chegar a 150%, se ela achar que você agiu de maneira grave, querendo esconder aquele valor, ou seja, de maneira fraudulenta, usando o dólar, a vontade de esconder aquilo ali. Então ela pode te aplicar uma multa que pode chegar até 150%. Mas vamos aos números para você entender como isso é
complicado, como você tem que ter muito cuidado para tentar resolver logo essa situação. Então, se a Receita Federal vai te autuar por omissão de rendimentos em uma conta que você tem no exterior, primeiro, você vai ser tributado de um valor, né? A alíquota máxima é até de 27,5%, certo? Depois, o resultado desse imposto a pagar, você acrescenta 75%, tá? E você teria também que acrescentar dos 27,5% essa multa qualificada de 150% se ela verificar que houve fraude ou dolo, tá? Além disso, existe os juros pelo atraso, o juros Selic. O juros Selic, quem não sabe, é um juros que pode chegar até 2 dígitos. Aliás, foi mais de 10% ao ano aí nos últimos tempos. Então imagine, você tem uma conta bancária, um saldo bancário de mais ou menos $100 e poucos mil, ou seja, R$500 mil. Aí a Receita vai achar, olha, esses R$500 mil para mim é uma receita não declarada, houve omissão. Então eu vou te tributar em 27,5%. Quanto é que dá isso dos 500 mil? R$137.500. Aí eu vou te aplicar também uma multa de 75%, mais R$103.125, né? R$103.125. E aí eu vou aplicar uma Selic aí de 50 mil. Ou seja, você vai chegar um valor de quase R$290 mil a pagar. Imagine se você acrescentar o valor de R$150 mil. Isso aí facilmente pode chegar aí quase o valor todo que você tem como saldo bancário. Então, muito importante pensar nesses números. Com imposto de renda de 27,5%, com juros, mais a imposição de 75% de multa ou de até 150 mil, 150%, o valor a pagar pode chegar à totalidade do patrimônio que você tem, dessa renda, desse saldo bancário não declarado. Agora vamos falar o prazo da Receita Federal te cobrar, tá ok? Isso a gente chama de prazo decadenciado. Não vou nem entrar tanto em detalhes sobre a questão jurídica, mas a Receita Federal pode lavrar um auto de infração que pode chegar, ela pode englobar esse patrimônio que você tem, essa renda não declarada, dos últimos 5 anos. 5 anos mais um. Eu gosto de colocar mais isso. Então, ele pode puxar para você tudo que você não declarou, que para ela pode ser considerado como renda, nos últimos 5 anos mais um, ou seja, nos últimos 6 anos. Vamos colocar isso. Então, esse é o montante total, quantos anos ela pode ir para trás para querer te tributar. Então, nós estamos falando, então, de um risco alto e é esse ano que é a janela de oportunidade. É esse ano que a Receita Federal disse, olha, vocês contribuintes se regularizem, porque agora nós vamos começar a fase de fiscalização. A boa notícia qual é? A boa notícia é que a Receita Federal está dando tempo. Então, isso é para quem não incluiu o patrimônio, está morando no Brasil, esse momento de fazer incluir o seu patrimônio na declaração de imposto de renda. Nós temos agora nós estamos em maio, então até próxima semana você tem a possibilidade de incluir esse patrimônio sem custo, tá? Agora em 2026. E o que ela está dizendo? Se regularize, que depois disso eu vou fazer o quê? A fiscalização. Então, significa que existe essa janela de oportunidade, mas essa janela cada vez está menor, tá ok? Porque a autorregularização permite o quê? Você permite fazer o quê? A retificação das declarações que você entregou nos últimos anos. Você pode incluir, então, os bens e os rendimentos que estão no exterior. E você consegue, se tem imposto a pagar, você vai pagar bem menos do que os 75%. Você vai ter que pagar o imposto de renda, que pode ser até de 27,5%. Vai ter uma multa, mas é pelo atraso, que é 0,33% ao dia, até 20%. Então você paga menos imposto, você tem a possibilidade de evitar um processo administrativo ou judicial, e você também tem o risco, né? E você evita também implicações criminais, porque se há uma
indicação de que houve fraude fiscal, isso tem uma implicação criminal. Então ele pode mandar, a Receita Federal pode mandar o seu processo administrativo, que for finalizado, para o Ministério Público, tá ok? Então, se você se regulariza, você pode parar qualquer processo criminal contra você. Então, há uma diferença enorme entre você regularizar espontaneamente, antes de qualquer contato com o fisco, tá? Porque depois que você receber uma notificação, você, dependendo do caso, você não vai poder mais fazer a retificação das suas declarações, tá bom? Então, eu vou passar agora para ti quais são os cenários que eu vejo interessantes, importantes de você entender para fazer a sua regularização. A saída fiscal, primeiro ponto, tá ok? Então, para alguns clientes, a gente está fazendo o quê? Olha, vamos cuidar da sua regularização fiscal pelo fato que você mora já no exterior. Lógico, é uma questão importante a observar, tá ok? Mas se você mora no exterior, você tem que, uma das possibilidades é formalizar, é regularizar sua situação fiscal. Por quê? Em razão da sua saída fiscal, qual é a vantagem? Primeiro, você não precisa mais entregar a declaração de imposto de rendas, depois que você sair fiscalmente do Brasil, e os valores que você tem no exterior não são tributados no Brasil. Essa é a principal vantagem. É necessário começar um processo formal, tá? Que você deixa de ser residente fiscal perante a Receita Federal. Então, isso envolve, lógico, a comunicação de saída definitiva, a declaração de saída definitiva, o recolhimento do imposto de renda até a sua saída fiscal, ganho de capital, pagamento dos juros, dividendos, ou seja, pagamento de imposto de renda sobre esses ganhos que você tem, né, que você teve, tá? E aí, se fizer sentido isso, você está salvo. Se você recebeu valores e se é possível fazer a saída fiscal, se você receber esses valores até sua saída fiscal, existe a possibilidade de regularização. Mas é importante, lógico, observar exatamente como estão seus investimentos no Brasil. Então, ou se você entregou já a declaração de imposto de renda, tá ok? Então, lógico, eu aconselho você verificar como é que estão seus investimentos no exterior, como é que está seu investimento no Brasil e fazer um planejamento tributário e um planejamento tributário internacional. Então, o que você deve fazer? Mapear sua situação real. Então, você tem que levantar agora quais são os investimentos que você tem no exterior, quais são as contas bancárias que você tem no exterior, o que você recebeu de dividendos lá fora, de rendimentos, de aluguéis, de juros, de ganho de capital, né, que você recebeu lá fora. Analisar também o que já foi tributado lá fora. Porque dependendo da situação, você consegue, se o Brasil tiver uma convenção fiscal com o país onde está situado esse rendimento, você consegue se creditar do imposto que você já pagou aí, lá fora. Então existe essa possibilidade que muitas vezes o valor a pagar no Brasil é nulo, é zero, porque o valor do imposto de renda que você já pagou sobre aquele rendimento que você tem no exterior, a carga tributária é maior do que os 27,5%, por exemplo. Então, é interessante fazer a regularização por meio desse mapeamento de todo o seu patrimônio, de tudo que você já pagou de imposto de renda lá fora. Então, você pode pensar no seguinte: se eu tenho que fazer a saída fiscal, ou se eu posso fazer a saída fiscal, se eu moro no exterior. Então, se você está saindo nesse ano, ou saiu em 2025, você pode ainda, esse ano de 2026, até maio, fazer a sua regularização por meio da entrega da declaração de saída definitiva, ok? Porque a comunicação de saída definitiva, ela já terminou, o prazo dela foi até fevereiro de 2026 desse ano, tá? Então, você pode fazer a sua regularização se você saiu no ano passado, por exemplo, tá? Então,
entrega a declaração de imposto de renda, vê o que tem a pagar de imposto a pagar, regulariza. Mas é importante pensar que se você está saindo esse ano, você tem que regularizar nos últimos 5 anos também, tá ok? Não esqueça de fazer também essa regularização dos últimos 5 anos. Se você pagar o imposto de renda e regularizar por meio da declaração de saída definitiva, pelo menos no último ano, você vai ter que pagar só a multa de 1% ao mês do valor do imposto de renda a pagar. Se não tem imposto de renda a pagar, você só vai pagar R$ 165,74 por não ter entregue a declaração de saída definitiva. Tá ok? Então, vamos lá. Se sai esse ano ou saiu ano passado, dá para se regularizar, só vai ter que pagar imposto de renda se é devido do último ano, mas você tem também que pensar em regularizar ou entrega de declarações retroativas dos anos seguintes, fazer o cálculo, usar as convenções fiscais que o Brasil assinou para reduzir o valor do imposto de renda a pagar no Brasil. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda visão é fazer a saída retroativa. Então, pense o seguinte, se você já mora no exterior, se você já tem um trabalho, você já tem um visto de morar no exterior, você pode fazer o quê? Fazer a sua saída fiscal retroativa. Então, nós estamos voltando ao passado. Com isso, dependendo de como é a situação, você se livra, pode ser até se livrar de tudo que você deixou de pagar no Brasil. Lógico, se você pudesse, se tiver a possibilidade de você comprovar que você saiu há mais de 6 anos, você não tem nem imposto a pagar. Se você comprova que você fez a sua saída fiscal, né, se você está morando no exterior há mais de 6 anos. Mas se você saiu fiscalmente do Brasil menos de 6 anos, existe a possibilidade de fazer também a declaração de saída definitiva retroativa, e aí você tem que só se regularizar nessa janela dos últimos anos, antes de completar os 6 anos, né? Porque você é obrigado a pagar imposto dos últimos 5 anos, 5 anos mais 1, vamos colocar assim. Então é necessário verificar essa sua janela, essa parte do seu passado, além de fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Então, é muito importante conversar com um profissional tributarista da sua confiança, que vai ver o quadro geral da sua situação fiscal, porque ele tem que ter esse conhecimento técnico para evitar problema, que é muito comum eu conversei com um amigo meu, ele me regularizou, mas ou um contador que eu conhecia e você talvez não deu todas as informações para ele e ele deu uma informação limitada. Então, muito cuidado de fazer essa regularização, e deve ser o que nós recomendamos que seja por um profissional capacitado que tenha esse conhecimento de tributação internacional, tá ok? O que é que a Receita prefere? É que ela já está dizendo, agora em 2026, a janela está se fechando, 2026 é o período de regularização, mas também vai começar o prazo de fazer as fiscalizações. E se você, se houve o início de um processo fiscalizatório, você não consegue mais fazer as declarações retificadoras, você não consegue mais usufruir da multa reduzida, que pode até ser de 20%. Então é muito importante começar logo a sua regularização, porque aí você consegue mexer nessas declarações de imposto de renda que você já fez, incluir o patrimônio, você já consegue também ver o resultado final, ou seja, a possibilidade de crédito de imposto de renda que você já pagou no exterior, tá ok? Então, vamos começar esse processo, o que a gente recomenda é que faça logo esse processo de regularização. Bom, se você gostou desse vídeo, se acha interessante, manda lá um like pra gente, manda uma mensagem nos comentários, ou se você tem um amigo que deseja e você acha que ele está nessa situação, compartilha para ele, tá ok? Porque, aliás, a gente tem várias informações em outros vídeos sobre esse assunto, tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo.